Olá, pessoal. Vocês já se perguntaram quais são os benefícios de ser um tarólogo profissional? Será que a profissão tarô é para você? Eu sou Bob Monteiro, que do Espaço Arte Tarô, e hoje nós vamos abordar sobre os tarólogos profissionais. É preciso entender que os médicos salvam vidas, os enfermeiros cuidam dos pacientes, os engenheiros edificam e os tarólogos curam e resolvem a vida de todas essas profissões juntas. Porque o tarô ele tem essa responsabilidade de trazer caminhos, né? Respostas e soluções para um problema que te aflige. Só que o tarô é muito democrático, né? O tarô não existe rico, pobre, né? Homem ou mulher. O tarô é para todos. E ele ajuda você a encontrar os caminhos que você precisa dentro da sua jornada, dentro da sua evolução humana. Então o tarô tem essa responsabilidade. Ele não olha para você se você é um PhD ou se você é um semi-analfabeto. Ele vai te mostrar caminhos para que você possa encontrar soluções para os seus problemas. E a profissão tarô, gente, ela é muito nova. Mesmo o tarô tendo origem lá no século XIV, o Brasil sofreu duas grandes explosões, né, do tarô. A primeira se deu ali na década de 80, porque na década de 70 não se falava de tarô. Né? Se fazia muitos jogos de búzios, que era muito comum para quem procurava as religiões de matriz africanas, e também os jogos de cartas do baralho cigano. Mas não havia procura do tarô. Porque o tarô na época, ele era importado, ele era muito caro para se adquirir, então era muito mais fácil ter o baralho cigano, né? Era muito mais fácil você ir aos jogos de búzios do que você conseguir um tarólogo ou um tarólogo comprar um baralho desse, porque era caro na época. Então, só para vocês terem ideia, eu fiz umas anotações que muito chama a atenção, porque o tarô explodiu na década de 80 com o alto mercado. Aquele bordão ligue já. Acho que muitos de vocês lembram disso. Né? Eles vieram para o Brasil com uma estrutura muito grande e começaram a fazer essas propagandas indo em todos os programas de TV falando do ligue já. E as pessoas começaram a ligar. Eu acho que foi um grande surgimento, se não foi ali que surgiu os call centers, mas foi a popularização. Porque havia toda uma estrutura e você ligava por um 0900, pagava, né, por uma consulta, lá seja por minutos, e ali você conseguia as perguntas e as respostas que você precisava. Então, gente, mesmo com essa explosão do alto mercado na década de 80, até 97 ainda era contravenção penal jogar tarô, sob pena de prisão de 6 meses a 1 ano de detenção. Então foi em 97 com o deputado Almino Afonso que conseguiu, depois de muita luta, tirar o jogo de tarô do Código Penal, porque até então era crime. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque os brasileiros começaram a se interessar e, consequentemente, as editoras viu essa explosão dos brasileiros na busca do alto mercado, do ligue já e ligue já e ligue já, eles resolveram investir em feiras. Eram feiras esotéricas, eles começaram a trazer mais decks de tarô para o Brasil com um preço mais acessíveis. Então começou a se ganhar. Por quê? Os profissionais da cartomancia que jogavam os baralhos, né, os baralhos ciganos, começaram também a adquirir os decks de tarô e a fazer as suas jogadas de tarô. Então isso começou a ganhar uma popularidade muito maior e começou a crescer. Mas foi mais ou menos dessa época que começou a surgir a profissão tarô. Uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês, então quando se tira a contravenção do Código Penal dos jogos de tarô, a classificação brasileira de ocupação passou a registrar o tarô, consequentemente o tarólogo, como um profissional. Então nós passamos a ter uma CBO que é a 5168 dígito 5. Gente, isso foi no dia 27/11/92. Então vocês vejam que a mesma classificação que tem
a medicina, a engenharia, a enfermagem, a pedagogia, todas as profissões estão registradas nessa classificação brasileira de ocupação. Foi em 92 que passamos a ter o registro da profissão tarô, né, como tarólogo. E isso deixou de ser coisa de desocupado, porque muitos diziam, né, jogar tarô é coisa de desocupado. Não era como uma profissão, né? Haja vista que as pessoas que jogavam tarô tinham o estereótipo de ser uma senhora, num quartinho, né? E quando um homem ou uma outra pessoa se identificava, eu sou um tarólogo profissional, daí logo se falava, né? Ou pelo menos pensava, isso é coisa desocupado, deve estar desempregado ou coisa parecida. E quando veio essa CBO, regulamentou, saímos da escuridão e passamos a existir como profissionais. Então, gente, a segunda grande explosão do tarô, na verdade do tarólogo, então a primeira explosão foi com o Walter Mercado trazendo o tarô para o Brasil, né? Que popularizou esse conceito de se ligar e fazer as perguntas, pagava e se fazia as perguntas. Agora, a segunda explosão do tarólogo veio com a pandemia. Então, a pandemia trouxe, né, abriu essa possibilidade, por quê? Até então, os tarólogos viviam no anonimato, porque ainda assim as pessoas perguntavam, né, ou pensavam e comentavam que era coisa de desocupado, ou fazia relações com conotações religiosas, mas com a pandemia, as pessoas tiveram que se isolar. E o que os tarólogos fizeram? Eles precisaram se mostrar. Então eles foram para redes sociais. Quando que até 4 anos atrás você entrava numa rede social e via tantos tarólogos ali tirando cartas, mostrando as cartas da semana, anunciando suas consultas, colocando preços. Hoje, em qualquer rede social que você entrar, tem muitos tarólogos fazendo live, tiragens gratuitas, tiragens pagas, coisas que não se faziam antes. Por quê? Porque os anúncios do tarólogos eram aqueles encartes colados em postes. Então, nós tivemos aí a grande explosão com o Walter Mercado mostrando ao Brasil o que era o tarô, e depois essa grande explosão dos tarólogos se mostrando ao Brasil que eles existem, né? Que nós estamos aqui, somos profissionais competentes, que essa concepção de que são os desocupados, isso não existe, muito pelo contrário. Com essa exibição das lives, né, das pessoas se colocando e dando a cara a tapa, foi possível observar, gente, que o tarô ele está contido na vida de grandes profissionais. Nós temos professores, doutores de universidades que fazem lives, e no final das suas lives eles falam, hoje eu vou tirar uma carta de tarô. Então mudou aquele estereótipo de que o tarólogo ele é uma pessoa desocupada, que ele não foi fazer numa universidade e resolveu aprender a jogar tarô. Muito pelo contrário, são pessoas formadas, são formadores de opiniões, são pessoas extremamente qualificadas, estudadas, que resolveram trazer o tarô para suas vidas como uma terapia a mais. Então eles trouxeram para suas vidas como autoconhecimento e muitas vezes colocaram também como uma outra profissão. Por que não? Então, nós tivemos essas grandes manifestações do tarô no Brasil. E quais seriam os benefícios de ser um tarólogo profissional? Né? Quais os benefícios de começar a aprender a jogar o tarô? Então eu coloquei alguns, e são muitos, gente. Primeiro é a autoajuda. Segundo, é você ter autonomia de tempo. Quando você é um profissional CLT, quando você é um profissional liberal, seja como for, você tem que administrar a sua agenda, você tem que cumprir aquele horário, você tem que estar aonde você precisa, seja na empresa, no seu escritório, aonde for. Quando você é um tarólogo profissional, é você que administra seu tempo. Porque você precisa entender quais são
os valores necessários para você administrar o seu mês, dentro da sua estrutura profissional, dentro da sua vida pessoal e dentro daquilo que você acha justo para você, como um salário. Então você sabe que você precisa de X valor no final do mês para manter a sua estrutura e para manter tudo aquilo que você busca e deseja. Então é dentro disso que você vai fazer a sua agenda. Então a sua agenda depende de você e da sua vontade. Por isso que é autonomia de tempo. Você faz o seu tempo, o que é muito bom. Uma outra coisa também é a autoajuda, né? Nós precisamos entender que nós vivemos uma evolução, né? Nós estamos aprendendo e crescendo a cada dia, né? A cada dia que a gente percebe que não deu certo, nós tentamos fazer de novo e assim por diante. E o tarô ajuda nessa compreensão, nesse entendimento, né? O que fazer? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas Bob, você joga as cartas para você? Eu digo sempre que sim. Quando eu tenho um projeto, quando eu tenho algo novo para fazer, eu consulto o tarô. É momento de eu fazer isso hoje? Será que está na hora de eu aplicar isso? Isso vai dar certo? E o tarô me diz, olha, é o momento de você fazer. Ou então muitas vezes fala, calma, ainda não chegou a hora. Então essa ajuda é muito benéfica. Você tem ali um conselheiro ali sempre que você precisa. E é um conselheiro que não tem erro. Então basta você seguir ali as informações e os conselhos que tudo vai dar certo para você. Uma outra coisa que traz muito dentro da profissão tarô é a liberdade financeira. Isso é indiscutível, porque o investimento ele é muito pequeno perto do retorno. E eu digo para vocês, quando você é um tarólogo profissional, quando você faz tudo certo, acreditem, o retorno financeiro ele é certo, ele não tem como dar errado, porque é um cliente, né, é um consulente que traz o outro, que traz o outro, que traz o outro. Então você, quando menos espera, você precisa administrar assim, o seu tempo para que você não fique preso, tendo que atender de manhã à noite. Mas o retorno ele é muito positivo mesmo. Baixo custo da estrutura e do investimento. Claro, porque o que você precisa para se tornar um tarólogo profissional é investir nos cursos. Então isso você vai sempre ter que investir. Então você vai aprender fazer um curso de formação de tarô, mas um curso que realmente te traga que te dê todos os requisitos para você ser um grande tarólogo. Porque não basta fazer um cursinho. Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, que quando eles compram um deck, aquele livrinho que vem dentro, eles têm que jogar fora, eliminar, porque aquilo não funciona. Ele precisa entender como funciona o tarô. Porque o tarô nada mais é do que como uma língua estrangeira, né? Quando você vai estudar a língua estrangeira, você vai entender os verbos, a conjugação. O tarô é a mesma coisa, só que você vai entender os códigos. E a partir do momento que você entende os códigos, você faz qualquer leitura. Independente de dom, independente de relação mediúnica, não existe isso. É claro que existem pessoas que trabalham dessa forma, mas não é necessariamente obrigatório. Muito pelo contrário. Você pode aprender a jogar tarô decifrando os códigos, decifrando os símbolos. E a sua leitura vai ser tão boa quanto a minha, quanto a de qualquer outro tarólogo profissional. E quanto mais você vai praticando, mais sensibilidade e jeito você vai entendendo exatamente quais são os elementos que estão constantes ali, o que vem na primeira cena, no segundo plano, no terceiro plano. O que aquela carta quer dizer, qual é a referência, qual é a força do número daquela carta. Tudo isso te traz referências para você fazer uma boa leitura. Então, o seu custo é muito baixo. A partir do momento do curso da profissionalização, você precisa do quê? De um bom celular. E eu sugiro sempre atendimentos online. Porque antigamente, antes da pandemia, onde nós atendíamos no presencial, nós atendíamos as pessoas à nossa volta.
dentro da nossa comunidade. Com atendimento online, você atende qualquer pessoa, em qualquer canto do planeta. Hoje eu atendo muita gente de fora, coisa que eu não poderia fazer antes da pandemia. Então o investimento ele é muito baixo. O que mais nós temos aqui? Uma das coisas que facilita muito em relação ao profissional tarô, né, tarólogo, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer uma universidade. Nesse momento agora, ela não tem tempo nem disponibilidade financeira para isso, né? Muitas vezes são mulheres casadas, que têm filhos, que têm casa, que têm marido, que ela muitas vezes não consegue ir estudar ou muito menos trabalhar fora. E quando você se torna um tarólogo profissional, você vai trabalhar dentro da sua casa, no conforto do seu lar, dentro de um pequeno espaço que você vai colocar para os seus atendimentos de forma online. Mas claro que se você quiser fazer o presencial, não há problema nenhum. Você vai disponibilizar o tempo que você acha que é possível para fazer os seus atendimentos. Então você vai conseguir administrar a sua casa, administrar a sua vida, administrar suas relações, administrar seu dia a dia, administrar o seu tempo, ter resultado financeiro e ter uma renda extra. Quando você se torna um tarólogo profissional, onde você trabalha todo o período do dia em detrimento do tarô, é claro que o resultado financeiro é muito maior. Mas muitas vezes você é um profissional que já tem uma ocupação, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho já de muitos anos e eu fui aprender o tarô e eu fui vendo que aquilo era muito possível em termos financeiros, em termos de realização pessoal, e eu fiz a transição de carreira. Eu deixei o meu trabalho de muitos anos e passei a ser um tarólogo profissional. Mas não que isso seja obrigatório. Eu poderia ter ficado no meu trabalho e fazer os meus atendimentos nos finais de semana, que era uma renda extra. E volto a dizer, é uma renda muito considerável. Então esses são os benefícios da profissão tarô. Mas é claro, gente, que nem tudo são flores. Eu não posso mentir para vocês dizendo que ser tarólogo profissional é uma maravilha e que nada tem de obstáculos. Mentira, é uma maravilha sim. Eu não teria feito uma transição de carreira de um trabalho ali de mais de 20 anos para ser um tarólogo profissional se não fosse positivo, se não me trouxesse realizações em todos os sentidos, pessoal, financeira, né? Eu optei em fazer o que era melhor para mim. Mas é claro que tem os obstáculos. E quais seriam os obstáculos dentro da profissão tarô? Eu listei aqui poucos, mas que pesam. E você precisa aprender a administrar esses obstáculos se você quer ser um profissional do tarô. O primeiro são o julgamento das pessoas. Isso vai acontecer sempre. Por quê? O tarô ainda é muito novo. Primeiro, lembre-se que o tarô surgiu lá na década de 80 com o alto mercado, onde as pessoas passavam a mão no telefone dentro das suas casas e ligavam. Então, ali o tarô foi tomando campo. E daí tinha os tarólogos que tinham seus espaços e as pessoas saíam muito discretamente das suas casas, dos seus trabalhos e iam até o tarólogo, muito discretamente, né? Elas não falavam que elas iam num tarólogo. Mas hoje, com essa explosão dos tarólogos nas redes sociais, das pessoas comentando, olha, eu escolho a carta 1, eu quero a carta 2, eu quero a carta 3, então isso meio que mais popularizou. Mas ainda assim as pessoas são um pouco reticentes. Então elas vão no primeiro momento, tipo, nossa, mas você é tarólogo? Sim, eu sou tarólogo, como existem os médicos, enfermeiros, engenheiros, os pedagogos, os advogados. Tá tudo certo, eu sou um profissional como qualquer outro. Eu tenho uma CBO, esqueceu? 516805. Então, gente, ainda assim as pessoas vão te olhar de forma diferente. Agora vai de você dar importância ou não. Porque lembre-se, né, que a gente tem aquela concepção dos opostos se atraem. Não, os iguais se atraem. E os opostos, cada um segue seu caminho. Tipo, ninguém é obrigado. E tá tudo certo. Então,
Vão haver julgamentos de pessoas? Vão. Vai de você saber lidar com isso ou não. Se não faz diferença para você, tá tudo certo. Um segundo obstáculo, que principalmente para os alunos novos que começam comigo, são as inseguranças na hora da leitura, né? O famoso branco. E é por isso, gente, que eu falo que um curso de tarô faz muita diferença. Não basta você falar, vou fazer um cursinho desses mais simples, de menor durabilidade, né, só para ver como é que é. Você vai ficar condicionado àquelas palavras-chave que não vai te trazer resultado. Então, um curso profissionalizante capaz de mostrar para você como funciona exatamente o jogo de tarô, faz com que você faça qualquer leitura. Então as pessoas muito perguntam, né? Mas Bob, e as leituras mediúnicas? E as leituras por intuição? Eu digo sempre o seguinte, são bem-vindas, são maravilhosas, funcionam. De acordo com o tempo, você vai desenvolvendo esse teu lado mediúnico, intuitivo, né? Sensível, e fica perfeito. Mas nem sempre você tem condições de estar numa vibe boa para que tudo isso aconteça. Mas e daí se você tem uma agenda lotada durante o dia e as coisas não acontecem para você? Mas quando você tem um referencial teórico, você vai fazer a melhor leitura para aquela pessoa. Porque você sabe todos os significados, você sabe todos os códigos, você sabe todos os símbolos. Então isso facilita que você faça uma boa leitura. Então eu digo para vocês, tenham um bom curso de tarô profissionalizante, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Então, se alguém falar, eu faço leitura mediúnica, muito bom, legal. E você, eu faço a leitura de tarô, como tem que ser. Então você vai fazer a mesma leitura que aquela pessoa. Então isso faz muita diferença. Faça um curso profissionalizante, daqueles que vocês aprendam exatamente tudo. A força do número, os elementos, todos os arcanos menores, todos os arcanos maiores, como é que funciona o antes, durante e depois de uma consulta, como é que é possível fazer uma gestão de carreira, tudo isso faz sentido. Isso vai ajudar você. Então faz diferença um curso. Uma outra coisa que tem como obstáculo quando você se torna um tarólogo profissional: angariar consulentes. Gente, isso não é fácil, mas aí é que tá. Depende das suas leituras, depende de você. De que forma a gente faz isso hoje? Hoje a gente faz isso através das redes sociais, quando você posta lá as tiragens das cartas da semana e você mostra exatamente qual é o seu trabalho. Quando você grava vídeos como esse que eu estou fazendo hoje, mostrando autoridade no assunto. Eu sei o que eu estou fazendo, gente. Eu entendo de tarô. Eu estudei muito. Eu trabalho com isso. Eu fiz uma transição de carreira de um trabalho de quase 30 anos para me tornar um tarólogo profissional. Eu não seria louco o suficiente se eu não soubesse o que eu estaria fazendo. Então, angariar consulente vai muito do seu trabalho. Então você tira a carta para tua prima, para tua cunhada, para tua vizinha, mas são aquelas pessoas específicas e elas vão, olha, meu amigo é tarólogo, olha, eu fui num tarólogo muito bom, e elas vão trazendo. Então esse trabalho de formiguinha é preciso fazer no início e dá certo. Quando você faz como tem que ser, segue a fórmula, dá muito certo. E por último, gente, é o se assumir tarólogo. Nem todos têm essa facilidade. E não é fácil mesmo. No começo, eu aprendi o tarô já há bastante tempo, já tinha uns 10 anos que eu estudava, e sempre estudando, comprando material. E os meus colegas, eles sabiam que eu estudava tarô já há muito tempo, então eles sempre pediam para mim: Bob, joga as cartas para mim, Bob, estou com um problema, veja para mim. E eu ia fazendo isso. Ocorre, gente, que quando eu resolvi fazer a transição de carreira, eu saí do mundo jurídico para o mundo esotérico. E para muitos isso tem um peso, né? Nossa, mas você sai do universo jurídico para o universo esotérico? Sim, foi uma opção que eu fiz de vida, que para mim era muito viável em todos os sentidos. Eu sabia o que estava fazendo. Mas quando as pessoas começaram a questionar isso,
E no decorrer do tempo, e as pessoas, tá, profissão. E eu ficava reticente em dizer tarólogo. Mas eu fui ver que eu tinha que dizer que eu era tarólogo. Sabe por quê? Quando eu dizia, eu sou tarólogo. Olha, você é tarólogo, que legal. E você atende? Atendo. Aí como é que eu faço para marcar uma consulta? Como é que eu faço para conhecer seu trabalho? Então, no primeiro momento, eu achava que seria meio constrangedor eu falar que eu era um tarólogo profissional. Mas é no falar que você é um tarólogo profissional que você angaria consulentes. E as pessoas gostam. Acreditem, gente. Volto a dizer. Se vocês hoje jogar no Google a palavra tarô, vai aparecer centenas de sites de consultas que são cobrados por frações de minutos e não são baratos. Se você somar ali os preços, geralmente umas consultas de 1 hora, dependendo do site, chega a dar de 200 a 600 reais 1 hora. Mas como as pessoas pagam por frações de minutos, elas vão fazendo por perguntas. Se existem sites que investem nesse universo, porque existe demanda. E existe demanda. Olha, eu atendi uma pessoa de Anápolis, eu já até falei isso nas minhas redes sociais. E foi uma pessoa que me pediu ajuda, eu atendi. Delas vieram os sobrinhos, uma sobrinha dos Estados Unidos, que passou para as amigas. Hoje eu atendo muita gente de fora através dessa pessoa de Anápolis, que eu disse que eu poderia atendê-la e fiz, e assim foi. Então, o se assumir tarólogo, no primeiro momento, né, seria muito mais fácil você falar que você é médico. Eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou tarólogo. Não, eu sou tarólogo. Então, são obstáculos sim que vão existir, mas que é fácil de quebrar. Então entendam, o julgamento das pessoas, tá, mas quem são as pessoas que vão te julgar? São pessoas importantes na sua vida? São. Mas elas fazem diferença no seu din-din no final do mês? Não. Então, começa por aí. A insegurança na leitura, quando você faz um bom curso, e nesse curso eu particularmente, gente, no meu curso eu ensino as pessoas, não só o tarô, como fazer as tiragens. Então você vai ganhando prática. Daí você vai atender a sua irmã, vai atender a sua prima, vai atender a sua vizinha. E isso vai fazendo com que você ganhe segurança. Então é mais um obstáculo que você quebra. Angariar consulentes é fácil? Não. Mas é possível se você seguir a fórmula. Dá certo. E se assumir tarólogo? Gente, quem vai pagar as tuas contas é você. Então se você assumir tarólogo, e isso pode te bancar uma viagem para as ilhas gregas, por que não? Você vai dizer que você é que eu sou médico, mas você tem que trabalhar dia e noite de plantão e mal consegue viajar? Mas porque você tem o título de médico, então é muito mais fácil de dizer qual é a sua profissão? São coisas que são obstáculos, mas que são fáceis de vencer. E por isso, gente, eu digo para vocês, a profissão tarólogo, ela é uma realidade hoje no Brasil. Ela está crescente. Haja vista as pessoas que nos procuram, não só para fazer o curso, como para consultar. E não são pessoas aqui. Hoje, eu moro em Salvador, mas eu atendo as pessoas de Portugal, eu atendo as pessoas da Suíça, eu atendo os meus amigos americanos, na verdade brasileiros que moram lá. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro. E haja vista as pessoas que procuram para fazer os cursos. Então, por quê? Porque o universo está crescendo. Mas não são muitos os tarólogos hoje em dia? São. Mas ainda, acreditem, tem comércio, tem campo, tem demanda. Então, pensem com carinho, porque a profissão tarólogo, ela é uma profissão tão respeitada como qualquer outra. E o resultado dela, haja visto o investimento, é muito satisfatório. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos seus comentários. Se vocês querem saber mais do universo do tarô, me sigam nas redes vizinhas. E é sempre bom estar aqui com você, falando de tarô. Beijo do Bob.